muito orgulho aqui estar com vocês. Depois de falar de Pix, a ideia agora é a gente conversar um pouquinho sobre Open Banking e sobre a transformação do mercado financeiro. É um orgulho poder moderar uma sessão com essas pessoas maravilhosas. A gente tem o João, que é o CEO da Travelers. A gente tem aqui o João com a gente, que é o CEO da Travelers. A gente tem a Estrela, que é um consultor maravilhoso, que já tem vários panéis hoje. E a gente também o Bonete, que trabalha em consultoria. Falei certo? Perfeito. Pratiquei o dia todo. Perfeito. E Obrigado. A gente queria falar um pouquinho sobre qual a oportunidade do Open Banking, como isso impacta a regulamentação. Eu quero começar primeiro com Estrela. Fala um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje mais cedo, como isso impacta. Bom, boa tarde, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agora, como painelista, então tenho um pouco mais de liberdade para falar. Eu acho assim, o Open Banking, eu ainda estava no Banco Central em 2018, 2019, quando a gente estava discutindo qual o modelo ideal para o Brasil, se era um modelo britânico, se era um modelo australiano, se era um modelo europeu, e a gente discutia isso no âmbito da OCDE. E, gente, 2018, 2019 é ontem. E a gente já está em 2022 e a gente já superou o Open Banking no Brasil. A gente já está no Open Finance, né? Então, isso foi muito rápido. Tá? O Open Banking ele impacta a regulação, porque nós tivemos que correr com regulamentação, fazer uma regulamentação bem estruturada, definir o nosso modelo e avançar nesse modelo. E, de uma maneira bem aberta, tá? O Open Banking, ele, como a Priscila falou, ele se associa ao PIX, ele se associa à regulamentação proporcional, ele se associa às fintechs e também um pouco, né, ao sandbox regulatório, um pouco diferente, tudo isso. Por quê? Porque, como eu falei hoje mais cedo, estudo do BIS, já em 2018, deixava claro que a inovação no sistema financeiro não vinha mais pelas instituições financeiras. Ela vinha pelas empresas tecnológicas. A gente já teve hoje mais cedo, né, um outro painel aqui sobre as fintechs. Agora tivemos a apresentação sobre o PIX. A regulação, ela, no Brasil, para o Open Bank, parte do princípio, como foi colocado mais cedo, de que o cliente é o dono das suas informações. E, como dono das suas informações, ele, cliente, decide onde quer estar, onde pode estar. E o Open Banking, como surgiu, e agora o Open Finance, permite que as pessoas tenham o banco ou sua instituição financeira customizada. Ou seja, hoje, se você... Outro dia eu abri a página da minha instituição financeira, que eu tenho conta, ela já me dá a opção de eu acompanhar junto as contas de outras instituições pelo Open Banking. Então, você pode formatar uma instituição financeira de acordo com o seu perfil. Tá? E qual a dificuldade e o porquê que se precisou regular isso um pouco? Porque a grande dificuldade que se tinha, como já colocamos aqui nos outros painéis da CrossTech 2022, CrossTech Latam, é que as outras instituições não te conhecem, mas você se conhece. Então, como você é dono dos seus dados, você pode permitir que as outras instituições te conheçam. Um andamento lá atrás, ainda nos anos 2000, que o Banco Central ele avançou nisso, foi quando ele criou o Sistema de Crédito Positivo, né, o SCR, que, com o SCR, permitiu às instituições precificarem adequadamente cada cliente. Antes, se você não conhecia o cliente, ficava difícil para você precificar. Com o SCR, já foi um avanço nisso. E o Open Banking, ele amplia isso de uma maneira muito forte. E o Banco Central, a gente trabalhou nisso lá. Bom, a gente, mais uma vez, né, eu não sou mais Banco Central, agora eu sou consultor. Mas o Banco Central trabalhou isso de uma forma a
é forçar o mercado a reconhecer que o cliente é dono das suas informações e ele, cliente, decide quem pode ter acesso a elas. E, com isso, permitir uma maior competitividade no sistema financeiro. A competição, eu gosto de parodiar aquele filme que era Tropa de Elite, né, que era o inimigo agora é outro. Então, quando a gente fala da competição, a competição agora é outra. Tá? Não é instituição financeira com instituição financeira necessariamente. Tá? Então, entre as fintechs e entre os outros. Então, você, cliente, dono das suas informações, você decide quem tem acesso a elas e, com isso, você consegue ter uma instituição financeira customizada e aí você abre oportunidades para várias instituições, para criarem nichos. Aqui, o João, o Boneres, eles vão poder falar melhor sobre isso. Então, vamos passar para o João. João, eu queria que você falasse uma perspectiva de cliente. Você, como Travelex, cliente é a sua prioridade. Vamos falar um pouquinho como o Open Banking impacta a sua base de dados do cliente? O grande desafio que a gente tem no Open Banking, como o Márcio mesmo colocou com muito boa qualidade, é que nós estamos num processo ainda de crescimento. A parte cambial, por exemplo, ainda não está inserida no Open Banking. Mas nas partes do banco, nas instituições financeiras, onde já é permitido o Open Banking, onde ele já está em vigor, vamos chamar assim, ele tem provocado realmente uma grande mudança, porque o cliente começa a disponibilizar os seus dados e, com isso, ele começa a receber ofertas de opções melhores ou novos negócios. Isso tende a ser uma mudança muito radical no mercado. Então, por exemplo, nós tivemos no mercado de Londres hoje você tem companhias que fazem o trabalho em nichos, em segmentos específicos, captando a informação dos clientes e oferecendo os melhores negócios, um capital de giro, uma operação de câmbio e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter uma segmentação, eu acredito que nós vamos ter uma segmentação maior de mercado, onde vamos pôr quem mexe com câmbio, quem mexe com empréstimo, mexe com empréstimo, nichos de mercado que devem se fortalecer ao longo do processo, à medida que for solidificando todo esse processo do Open Banking. Uma outra coisa que é importante, que tem criado bastante, quando a gente olha lá fora o que aconteceu, não foram apenas os nichos, mas a questão de fidelização bancária praticamente desapareceu. Porque agora as empresas, como donas das suas informações, elas passaram a saber que elas têm um poder de força e de barganha muito maior nos seus negócios. Então, você pega uma cadeia produtiva, uma rede de supermercados, por exemplo, ou coisa parecida, ela descobriu que ela tem um potencial para explorar muito maior do que simplesmente uma transação de pagamento ou de recebimento que ela tinha. Então, o cliente ele ganha uma força muito grande, ele ganha destaque. Então, como a gente já vem há muitos anos dizendo que conheça o seu cliente, atue de acordo com o seu cliente, pense como o seu cliente, o cliente agora tem a chave de ouro na mão para fazer grandes mudanças no mercado. À medida que o Open Banking fosse solidificando, isso vai trazer para nós grandes mudanças. Então, o cliente é que manda, né? Eu acho que vai, isso cada dia mais. É o que está a tendência do mercado. Ronaldo, o que você pensa disso? O cliente manda? Ele potencialmente pode mandar, mas para mandar ele precisa saber que ele pode mandar. Tem esse ponto. Tem só isso daí. Então, vamos começar por aí. Pix já é uma realidade e um sucesso no Brasil. E ainda tem muito o que fazer. A gente acabou de ouvir aqui uma entrevista, uma palestra brilhante aqui do nosso amigo TK, que conhece e contribuiu bastante para isso e continua contribuindo. Mas Pix é um produto, é um serviço ligado a pagamento, recebimento, transferência, algo muito prático, algo muito fácil, intuitivo, e que foi trabalhado para que isso fosse também absorvido dessa maneira. Open Banking é completa. Open Banking, Open Finance, é um conceito, é uma moldura. E é muito mais amplo. Que é muito mais amplo também, muito mais estrutural, e que ele depende de combinar com os russos. E quem são os russos nesse caso? É quem faz a oferta e a demanda. É quem está vendendo e oferecendo serviços financeiros, que não são só bancos, nem fintechs, pode ser toda a cadeia,
varejista, atacadista, indústria, agribusiness, todo mundo que, de alguma maneira, oferta, e quem demanda, que também são pessoas e empresas. E, muitas vezes, a gente dá só exemplos ligados a pessoas, que são mais tangíveis, mais próximos da nossa realidade do dia a dia, e esquece dessas relações empresariais. Então, quando eu falo de combinar com os músicos, significa um trabalho de aculturação fundamental para levar esse conhecimento, levar essa percepção e transformar isso em prática, para que esse poder que o consumidor tem, de novo, o consumidor não é só PF, é PJ também, para que ele exerça esse poder, ele tem que tomar consciência que ele tem esse direito e ele tem que ter os instrumentos para exercer esse poder na prática. Então, esse é o grande trabalho que a gente tem que fazer, em cima de uma regulação bem feita, bem estruturada, bem estudada, bem preparada e adaptada à realidade brasileira. O Banco Central merece outros parabéns, acho que no próximo evento você tem que dar em relação ao Open Bank também, e Open Finance também, pela visão e pela capacidade de implantação. Aliás, um parêntese, eu acho que é uma das poucas coisas que eu me orgulho de ser brasileiro em relação ao nosso governo, é o nosso Banco Central. Então, de parabéns aqui os atuais e executivos, agentes do Banco Central, que representam essa instituição que realmente nos orgulha, sinceramente, mas é um dos poucos órgãos de governo que realmente merecem orgulho nesse país, e reconhecido, inclusive, internacionalmente. Mas, voltando, é preciso fazer esse trabalho na última milha, é preciso não só preparar o terreno, é preciso arar, é preciso plantar, é preciso regar para poder colher. E isso tem a ver com a aculturação de compradores, vendedores, pessoas e empresas. Então, a próxima pergunta que eu queria falar era sobre perfilamento de cliente, que eu acho que é muito alinhado no tema que a gente está falando. Estrela, vamos falar um pouquinho como a gente pode definir a nova tendência de perfilamento? Bom, perfilamento eu acho que eu preferia deixar para o João, que é mais do mercado, né? Tudo bem, vai lá, João. O perfil do cliente é uma coisa que a gente, cada dia que passa, a gente vai ter que explorar, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, quando se começou a segmentação de clientes em banco, isso era uma coisa que todo mundo achava, isso é muito frescura, que negócio cheio de 9 horas, tal, não sei o quê. Mas esse é um processo que veio ganhando corpo, não é verdade? Mesmo na PJ, na PF, ele veio ganhando corpo e foi provando ao longo do tempo que quanto mais segmentado, quanto mais perfilado eu tiver o cliente, melhor eu consigo atendê-lo, porque eu consigo atendê-lo na sua necessidade, naquilo que ele precisa. Como o Boanerges bem mesmo comentou, é um processo que nem todos podem ser tratados da mesma maneira. Essa questão de produtos massificados, ele está desaparecendo, porque eu tenho que ter produtos para cada segmento, e essa perfilação ela vai começar, ela já está ser cada vez mais clara e mais seleta, porque ela vai criar condições, da mesma maneira como o Carlos estava comentando aqui, que com um telefone offline eu posso fazer meus pagamentos, inclusive para as pessoas que hoje não têm internet. Isso já é uma segmentação, não é discriminação, mas é uma segmentação natural de uma camada da sociedade que não tem um telefone pós-pago e pode ficar rodando por aí. Então, esse tipo de coisas são coisas que vão, como é que se fala? Fazer parte do componente de cada produto, quando se fizer um produto no banco hoje, essa é uma realidade que a gente sempre discute, você tem que pensar, bom, esse produto para essa categoria, ele funciona dessa maneira, tem que ter essa roupa, esse tem que ter essa forma de trabalhar e essa roupagem, e assim sucessivamente, para que a gente possa gerar o atendimento. Porque hoje você tem de tudo, né? Desde o tecnológico, né? Aquele cara que não quer mais papel, totalmente tecnológico, como aquele que ainda quer o papel, ainda quer um processo, mas ele quer ser tratado de uma forma diferente, porque ele tem um valor, ele tem uma importância, ele tem um histórico, e assim sucessivamente. Então, você tem que criar hoje produtos olhando para todo esse perfilamento com muito cuidado, com muito carinho. E tem, né, como você tem falado aí, antigamente as pessoas abriam uma conta num banco e pegavam um pacote, com muita coisa que ela nunca precisava usar. Hoje em dia, você permite uma customização, ou seja, você vai ter o seu banco do jeito que você quer. Sim. E seu banco, inclusive, hoje, você vai permitir você ter um aplicativo que você vai ver, você vai abrir seu banco, mas sua conta corrente é da instituição,
mas seu seguro é de outro. Sim. E seu investimento é em outro, você vai ter isso tudo junto, né? Então, você permite você customizar esses serviços, né? E, falando em crédito, né? Lembrando que na terceira fase do Open Banking, ainda Open Banking do Brasil, abriu a possibilidade de você vai precisar de um empréstimo, você abre ali como se fosse um leilão. Você fala, eu quero pegar um empréstimo de tanto, e as instituições vêm e te oferecem. É claro que aí, né, como o Boneris lembra ali um pouco disso também, não vai depender só de você, né? Se eu quero pegar um empréstimo de 1.000, não sei se vai vir muito, mas se tiver uma empresa querendo pegar um empréstimo de 100 milhões, aí vai ter várias instituições oferecendo prazos, condições, e, de repente, você consegue ter um do perfil que você quer. Mas esse perfilamento, só para concluir, é muito interessante porque vai fazer com que os nossos internet banks se tornem marketplaces. Sim. Completamente diferente do que nós temos hoje. Hoje a gente tem uma modelagem de um banco, aquele padrão, aquela coisa, né? Isso vai fazer com que a gente tenha um marketplace oferecendo várias coisas para nós ao mesmo tempo. Leonardo, você pode dar um exemplo dessa Isso. Complementando e exemplificando. Um banco hoje, de uma maneira geral, esses bancos que nos atendem de uma maneira geral, eles são verdadeiros supermercados financeiros. Você entra e você tem várias seções aqui, seções de produtos, né, de produtos alimentícios até produtos de limpeza, passando aí por várias áreas, carnes, legumes, etc., frutas. Então, no banco tem o equivalente disso. O leque de produtos é enorme, e tende a ser bastante... eles tendem a ser completos, ou acham que precisam ser completos, mas é impossível você ser bom em tudo que você faz. Começa daí. Então, se você não selecionar públicos aos quais você pretende atender de uma maneira mais adequada e recortar necessidades desses públicos e buscar atender, e veja que isso é exatamente o inverso do que é feito hoje. Ao invés de fazer produtos e colocar na prateleira e tentar empurrar esses produtos para os clientes, é inverter, é partir do público, de suas necessidades, e buscar atender essas necessidades de uma maneira focada, dirigida, sob medida, diferenciada e, portanto, muito melhor do que quem atende genericamente a qualquer um. Então, exemplos de coisas desse tipo que já começam a ocorrer mesmo antes do Open Bank, Open Finance, estar plenamente disponível, atendido. Existe uma função, algumas empresas, não vou mencionar nomes por uma questão mercadológica, etc., tal, mas tem vários exemplos, foi um pedido da moderação, exatamente, mas tem vários nomes de empresas que são os agregadores de informação financeira. São empresas que têm essa função de, aqui no meio, pegar dados seus do banco A, do banco B, das empresas de investimento, das empresas onde você toma crédito, onde você tem a conta corrente, onde você tem o cartão de crédito, juntar tudo isso, organizar e disponibilizar para você de uma maneira que você possa gerenciar. E você, de novo, pessoa ou empresa. Empresa, tipicamente, quem pode mais fazer esse tipo de coisa são as empresas de ERP. As famosas empresas de software de gestão é que estão potencialmente se candidatando ou já exercendo esse papel de agregadores e de gestores de funções financeiras. Não é à toa que muitas delas estão recebendo investimentos enormes, né? De novo, sem falar nomes, uma enorme foi comprada por outra empresa do setor de cartões, um outro banco acabou de entrar meio a meio com outra empresa desse setor recentemente, e daí por diante. Então, agregadores de informação financeira é uma função. Um outro exemplo que eu vi recentemente, ainda porque tudo isso ainda é proto-Open Banking e proto-Open Finance, é no ramo de agribusiness. Uma coisa que funciona, que é muito importante para esse setor, é você ter o produto, aquilo que é produzido, como moeda, efetivamente, e usar o sistema de troca, né, que em inglês chama-se barter. Né? Quer dizer, esse sistema, então, existem já empresas que estão transformando o produto, né, que você produz, a cana-de-açúcar, a soja, grãos de vários tipos, etc., em moeda, e colocando isso numa carteira digital intercambiável com dinheiro, e como base para investimento, base para crédito, etc. Ou seja, reconhecer a realidade de um setor e dar instrumentos para aquele produtor, para aquele setor, exercer essa sua atividade com muito mais segurança, proteção, hedge, etc. E um terceiro exemplo que dá para detalhar melhor é no setor de transporte e logística, que tem toda uma cadeia bastante complexa,
para trás, né, de fornecedores e para frente, né, de clientes, até chegar no cliente, no usuário final, caminhoneiros, por exemplo, itens, enfim. Imagina a complexidade desse setor. Imagina bancos tentando atender as necessidades desses vários setores, empresas de transporte, caminhoneiros, a família do caminhoneiro, a empresa que fabrica o caminhão, a empresa que fabrica o que se chama de implemento rodoviário, que é aquela carroceria que vai atrás, as empresas de autopeças, imagina essa cadeia, as empresas que fabricam o aço para trás, que fornece para esse setor. Então, imagina, dentro desse setor, ter empresas do próprio setor que já se proponham a fazer isso e façam alianças com bancos, com fintechs, e que levem serviços financeiros sob medida para aquela realidade. Isso não é sonho, não. Já tem projetos desse tipo, como empresa de consultoria, já participamos de um projeto recentemente sobre esse assunto. Só para completar. A parceria, né, é o fundamental. De todos esses 3 exemplos, eu ouvi isso. É a parceria, não só de produtos tecnológicos, mas também de processamento de pago, também como soluções de Open Banking. Então, assim, é a parceria entre bancos, entre diferentes empresas em diferentes setores. Mas, olha, isso traz desafios, Estrela. Sim. Então, vamos falar sobre o que realmente importa? Quais são os desafios? Bom, a gente tem bastante desafios, inclusive para a regulação lá no Banco Central, mas antes eu queria até dar um exemplo nessa linha do que o Boneri estava falando, porque, como eu te falei, a terceira fase do Open Banking, que entrou em vigor ano passado, em 2021, permite, né, prever que quem quer tomar um empréstimo, coloque lá para receber ofertas de quem vai dar o empréstimo. E com o Open Finance, daqui a pouco tempo, pode aparecer, quando você vai ver quem está te oferecendo um empréstimo nas condições que você quer, não é mais um banco. Pode ser uma empresa, pode ser uma plataforma peer-to-peer, como eles estão estruturando aí agora. Então, de repente, você vai receber a oferta mais adequada, não é mais de uma instituição financeira, pode ser de outras participantes dentro desse mercado. Mas, como foi bem colocado aqui, o Open Finance no Brasil avançou bastante, mas você está com vários desafios, inclusive alguns desafios mais técnicos, né, para a regulação. Primeiro, né, o Banco Central emitiu, agora em março, a Banco Central não, né, foi a Resolução Conjunta Conselho Monetário Nacional, Banco Central, número 4, que atualizou a Resolução Conjunta Conselho Monetário Nacional, Banco Central, número 1. Nessa resolução, agora, ele já prevê a entrada toda a área de seguros, mas aí, nessa área, ele já estabelece que eles devem brevemente soltar vão ter que trabalhar nisso, tá? Que é um desafio, você vai ter que trabalhar em uma normatização conjunta, que aí, no caso, vai envolver Conselho Monetário Nacional e o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, né, que é o equivalente do Conselho Monetário Nacional no caso de seguros, Banco Central, SUSEP, para coordenar as regras, tá, do Open Finance. E nessa norma que o Banco Central soltou em março, Banco Central e Conselho Monetário, eles já prevêem que brevemente eles vão soltar uma norma nesse sentido. E também tem desafios, né, na interoperabilidade, tem desafios de enforcement, tá, porque o Open Finance no Brasil ele parte de uma governança conjunta, tá, mais no modelo inglês, mas uma governança. Só que eles têm enfrentado os desafios de enforcement. Como obrigar os participantes a cumprir as regras estabelecidas, não apenas as regras, resoluções ou instruções normativas dos reguladores, mas as normas privadas entre eles. Então, isso é uma dificuldade que o Banco Central colocou, né, e que ele já está trabalhando, e quando ele soltou essa norma, ele colocou claramente que até 30 de junho deste ano agora, ele vai soltar a governança final do Open Finance, reforçando o enforcement. Então, esse é um desafio que eles têm e que eles vão colocar, e eles marcaram data. 30 de junho, até 30 de junho de 2022, sai a governança final, reforçando isso. Isso está lá na Resolução Conjunta Banco Central, Conselho Monetário Nacional. E também, dentro disso, né, eu até levantei um pouco a bola, mas na discussão de hoje cedo,
tem um outro desafio que a gente levantou aqui, que é como evitar que o aumento da competitividade que se busca com fintechs, com open banking, com esses instrumentos, isso não vire uma concentração nas big techs. Tá? Isso, eu coloquei isso mais cedo porque eu lembro que eu participei de discussões disso na OCDE. E eu também fiquei surpreso ao ver que o Banco Central, que pode ser uma sinalização, não sei se o objetivo é isso, mas na resolução conjunta Conselho Monetário Banco Central número 4, eles dão uma sinalização que eles parecem que estão começando a trabalhar nisso. Tem até, eles acrescentam lá uma questão que eles... Vou até olhar aqui, que eu não lembro direito o artigo, mas aqui, eles incluem um parágrafo 4º no artigo 44, e nisso eles vedam expressamente o estabelecimento de mecanismos ou sistemas que centralizem informações, tá, de clientes no âmbito do Open Finance. Tá? Não é uma coisa explícita nesse sentido, mas mostra que isso está no radar. Então, para a regulação, eu vejo alguns desafios. Interoperabilidade, quando você amplia o Open Banking para o Open Finance, entra seguros, investimentos, câmbio, então você tem que ampliar isso, e o enforcement, como obrigar as pessoas a seguirem as regras. Eu vejo esses os desafios da regulação e que já estão sinalizados pelo Banco Central que eles vão atuar nessa linha. Então, existe comprometimento. Isso é um bom sinal. Agora, João, fala um pouquinho sobre as soluções. Vamos focar nas soluções bancárias, principalmente como o Travelex, que você vê em frente de todos esses desafios. A gente vê da mesma maneira como a gente vê para o Pix. Como o Márcio acabou de colocar, existem a quebra dos paradigmas que vão ter que acontecer, e elas são muito fortes, porque a leitura que ainda existe é que o cliente é meu. Então, eu não quero que o meu cliente vá trabalhar com você e assim sucessivamente. Então, essa leitura é que, quando a gente fala, e eu já comentei, que o cliente passa a ser dono do que ele quer fazer e não mais ele ser conduzido pelo banco dele, eu acho que essa é uma grande mudança. Isso faz com que a gente tenha que ter, como o Boanerges mesmo já disse, produtos que realmente atendam à necessidade do cliente, que sejam mais efetivos, tenham maior assertividade. E não, o meu produto está aqui, quem quiser vem aqui. Não, eu preciso ter mais sensibilidade àquilo que realmente é o meu cliente. E aí entra tudo que a gente comentou até agora há pouco. Segmento que eu quero ter, nicho que eu quero atuar, tá certo? Como eu vou disponibilizar isso? Hoje, tecnologia não dá para deixar de ter, não é verdade? Nós vemos aí o próprio exemplo do Pix, usando a palestra anterior, que ele está indo numa linha de que ele está chegando a níveis assim... O céu não é o limite, porque o limite tem que ser aqui na Terra, né? Mas ele não tem mais limite do que ele pode fazer, e vai substituindo uma série de meios de pagamento convencional, isso que a gente já não se lembra mais, né? Me lembro quando comecei na minha carreira de bancário, o cara chegava lá e pedia talão de cheque, levava 10 talões de cheque, assim, desse tamanho. Hoje nem sei onde está meu talão de cheque mais, né? Não existe mais isso, ninguém usa mais talão de cheque. Essas coisas foram mudando numa velocidade muito rápida. E as operações em si, o Open Bank, principalmente para o nosso trabalho de cross-border, a cada dia que passa, ele está sendo cada vez mais repensado, os pagamentos instantâneos estão aí, o Pix internacional e assim sucessivamente. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande e a gente precisa estar se reinventando muito. Então, se você me perguntar, João, o que você tem de produtos hoje para oferecer para o cliente, eu diria que já está velho. Porque o que está chegando hoje no mercado já superou o que eu tenho em vigor e amanhã vai estar novamente coisas mais novas e coisas diferentes. A grande tendência que a gente tem em função do Open Bank, e aí eu gosto de lembrar não só o que o Márcio falou, mas o Boanerges falou, essa é uma mudança de paradigma muito grande. E ela vai levar um tempo. Quando a gente estuda os casos da Inglaterra, da Austrália, onde isso já foi, isso foram anos. Na própria Inglaterra foram de 4 a 5 anos para se ganhar o que eles chamam de estabilidade. Eles não acham que chegaram ainda no ideal.
O Brasil ele tem uma facilidade, o brasileiro ele gosta de mudança, ele já passou por muitas situações e ele é aberto. Esse é um dos motivos do porquê o Pix deu certo tão rapidamente também. O povo gosta dessas coisas. E eu acho que o Open Bank deve ter uma ocupação rápida, mas essas regras para quebrar esse paradigma é o nosso grande desafio. Os nossos produtos vão ter que ser adequados. Hoje nós vamos ter que repensar todos os produtos e ainda num processo que ainda não está determinado como ele vai ser no final. Então, vamos finalizar. A gente tem 12 minutos. Eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre como quebrar esse paradigma. Então, como que a gente vai pensar agora no futuro, além do Pix, além de toda a digitalização que eu conversei com o Neto, para a gente realmente continuar sendo o exemplo de Open Banking? Neto? Maravilha. Esse evento se chama Cross-Tech, né, que vem de cross-border, de cruzar a fronteira. E é isso que o Open Banking, o Open Finance precisa fazer. Ele precisa cruzar a fronteira. Ele precisa cruzar a fronteira, primeiro, de um conceito, de achar que serviço financeiro só é provido por banco. Isso não é por legislação, não é só por regulação, é por modelo mental, é por histórico, por tradição. Pois é, essa fronteira de conscientização, de percepção do consumidor, de novo, pessoa física e pessoa jurídica, empresas, de que ele tem poder, passa a ter poder e pode exercer esse poder, e ele começar a ver o benefício dessa nova moldura, desse novo sistema, dessa nova abordagem. E se fosse concentrar um ponto onde o Banco Central, ou, enfim, o Banco Central como grande orquestrador, mas onde ele poderia concentrar a maior tangibilização de benefícios, seria no crédito. O crédito certamente o instrumento financeiro, a oferta financeira mais carente, mais demandada, a demanda é muito maior, evidentemente, do que a oferta. O custo que a gente tem de crédito no Brasil é muito superior a outros países, se você compara o spread, e tem várias razões para isso, mas uma delas é a baixa competição, é uma competição limitada, é uma competição restrita. E é a incerteza também que vem do desconhecimento do cliente, do perfil de cliente. Então, se a gente trabalhar bem, por exemplo, como sociedade, e sob a orquestração do Banco Central, e reduzir significativamente o custo do crédito para pessoas e para empresas, a ponto de se tornar tangível, perceptível, como valor, como benefício tão relevante como hoje já é o Pix, tão fácil, simples, acessível e de baixo custo, como é para o Pix. Claro que o desafio é muito maior, é muito mais complexo fazer isso no crédito do que foi feito para o Pix. Mas se o Open Finance se focar nisso e gerar esse valor percebido, sentido, ele atravessa o Rubicão. Ele atinge o seu, aí ele deslancha e atinge todo o seu potencial implícito. Essa é a minha visão. Unleash the power of the network. I love it. Estrela, o que você acha para o futuro? Como quebrar esse paradigma na parte de regulamentação? Olha, eu acho que o paradigma já vem sendo quebrado. As coisas estão acontecendo, assim, dos meus quase 30 anos no banco, né, foram, aliás, 26, 27 anos no Banco Central, eu vi como mudou, e mudou rápido. Tá? E essa inovação, esse conjunto que não vem só, tá? Vem, o Open Banking veio com o Pix, veio com a regulação proporcional, veio com as fintechs e veio com o sandbox regulatório também. Tem o LIFT, tem outras coisas do Banco Central. Isso a gente começou a discutir há pouco tempo no Banco Central. Ou seja, em 2016, 2017, a gente começava a discutir o Pix. E, hoje em dia, esse sucesso... o Open Finance, o Open Banking, ainda era Open Banking no Banco Central, no início tinha uma resistência muito grande da área lá interna do Banco Central. Não, isso não tem, vai dar problema. E isso avançou, foi uma agenda, essa agenda microeconômica avançou dentro do Banco Central e avançou com força, com impacto direto na sociedade. Como que se quebra o paradigma? Bom, primeiro, se já tem uma quebra de paradigma geracional.
O pessoal da minha geração era cliente de bancos. Se você fala os millennials, tem várias pesquisas que mostram aí, não tem fidelidade a nenhuma instituição. Ninguém quer isso, ele quer ver o que é mais interessante. Então, nessa linha, a partir do momento, como o Boneres vem colocando, quando a pessoa sente o benefício disso, ou seja, eu não preciso ser cliente do banco X, do banco Y, eu vou escolher o que é melhor para mim. Minha conta corrente vai ser deste, meu cartão de crédito vai ser daquele outro, o empréstimo eu vou pegar de um outro. E como colocado aqui, né, a gente viu recentemente, saiu a resolução do Banco Central, agora, nesse semestre aqui, abrindo o Open Finance também para o crédito rural, tá? Com impacto dentro do crédito rural, do Proagro, etc. E a gente está vendo isso acontecendo. Tá? Então, a partir do momento em que as pessoas sentem o benefício, é aí que elas vão entender, opa, eu estou ganhando com isso aqui também. E aquilo que foi colocado, né? O Boneres colocou aqui, o João também, a gente está vendo outras fundos de investimento estrangeiro entrando para financiamento direto para as pessoas. Tá? Então, é aquele ponto. Se não tiver intermediação financeira traz riscos sistêmicos. Mas sem intermediação financeira, você vai realmente pedir um empréstimo dentro da plataforma do Open Finance, que o Banco Central colocou, e você vai ver quem vai te oferecer a melhor condição. Não é um banco, não é uma instituição financeira, é um fundo, é uma plataforma peer-to-peer. Então, aí está a quebra. A quebra vem quando eu ganho com isso. Tá? Se eu não ganho com isso, não vai ter aderência. João, o que esperar para o futuro? Eu acho que o futuro, ele sempre vai ser uma caixinha de surpresa, né? Porque tudo pode acontecer, tá? E a quebra de paradigmas, eu costumo sempre lembrar, eu me lembro que em 94, quando estava implantando o euro, e eu visitei a irmã do meu avô em Portugal, e ela me levou no quarto, a senhorinha lá com seus 90 e tantos anos, e ela chegou assim, filho, querem trocar esse monte de dinheiro por uma nota. Eu não aceito, né? Isso, né? Eu não concordo com isso, né? Esse é o paradigma que a gente, às vezes, vive, de resistir às mudanças. Elas virão. Não adianta a gente resistir. E o euro foi implantado, né? Que nem alguns amigos falavam, não quero mais um dígito no meu celular. Implantou, não teve jeito. Então, as mudanças estão vindo rapidamente e nós temos que ter cabeça aberta para adequar produtos, rever a nossa indústria, repensar modelos, repensar processos, porque não adianta a gente também ficar canibalizando o preço ou ficar discutindo esse é meu, esse é seu, tal. Não, essa mudança está vindo uma velocidade muito grande e quem não tiver a cabeça aberta vai ficar para trás. Eu gosto de usar uma frase nisso aí. A onda está vindo aí. Cabe a você surfar ela, né? Na onda ou levar um caixote. Lá vem ela, né? Então, em inglês existe uma frase que chama Catch Me If You Can. E eu acho que é isso que está acontecendo com a digitalização. Isso. Até estava conversando antes do almoço com um cliente que veio aqui até de Portugal, e ele falou para mim assim, poxa, Priscila, a sua app do evento está muito melhor. Eu posso marcar Meet através do evento, eu posso ver as sessões depois on demand, eu posso contactar com as pessoas que talvez eu não sei se eu vou ver amanhã, mas eu vou ver. Então, assim, catch me if you can. Se você não se potencializa como B2B para estar na frente, para fazer esses plugins, para fazer essas parcerias, para utilizar o que está no mercado e o que não está, né? Você vai acabar ficando para trás. E isso, na CrossTech Consultancy, a gente sempre tem clientes também que vem conversar com a gente. Ele diz, Priscila, como que eu viro digital? Eu digo, meu amigo, tem várias formas da gente te ajudar com isso, mas eu acho que o principal é a mentalidade. É como eu falei com o Carlos e o Carlos antes no Pix. Não é julgar, é escutar, é entender. É entender qual é a sua necessidade hoje. Que solução tecnológica ou não pode te ajudar? E eu acho que essa é a pergunta que está aqui dentro, que às vezes a maioria das pessoas não querem se perguntar como gestor, como CEO, como COO. E isso é o que a gente tem que se perguntar todos os dias. E isso não só vai fazer você ajudar a você estar acima da curva, mas você vai fazer olhar as coisas de uma forma diferente e poder conseguir essas soluções. Então, essa engatada, assim, eu sinto que as pessoas me pagam para me dizer, entendeu? Em consultoria. Então, eu acho que se a gente fazer esse exercício diário,
de poder entender, eu acho que, além da regulamentação, de toda a experiência do Estrela, de tudo que está acontecendo com o Banco Central, não adianta. Se a regulamentação está aí, mas a mentalidade não está para mudar, não vai mudar. Então, o que eu peço para todo mundo que está aqui com a gente é: vamos juntar esse movimento, vamos abrir a cabeça, vamos perguntar, vamos nos desafiar. Porque sem esse desafio, a gente não vai conseguir estar no Catch Me If You Can, a gente vai ficar para trás. E aí a gente vai, quando vai decidir catch, it's too late. Então, eu tenho sentido isso muito aqui no Brasil, essa abertura de querer entender, de querer conhecer. E eu acho que isso é maravilhoso, é o que mais tem me encantado até agora. Nesses minutinhos que restam aqui, enfim, a gente está chegando no final, eu queria pegar um gancho no que você falou. Transformação digital, que muita gente fala, prega e fala mais do que pratica e tal, eu considero, sinceramente, eu digo isso para alguns clientes, enfim, para amigos, que isso é condição para você entrar no estádio. É para você estar lá assistindo o jogo. Não é o fim. Não é. Não é o fim, é o meio. Se você não fizer isso, você está atrasado e você não vai nem ver o jogo. Então, assim, é pré-requisito. O que realmente vai ganhar jogo e, eventualmente, ganhar o campeonato são outras transformações. Dentre elas, a mais importante chama-se transformação relacional. É como você fazer aquela inversão. Ao invés de você empurrar, você partir da necessidade do cliente e lidar com as necessidades dele, se relaciona com ele em outro nível. Não só discursar que você pratica bom relacionamento, mas efetivamente se relacionar num outro nível, a ponto dele ver você como fonte de solução para as necessidades dele. Aí sim, você ganha jogo, você ganha campeonato. Isso tem tudo a ver com o Open Banking e Open Tudo a Finance. ver. Né? Uhum. E as instituições, né, os participantes do mercado, vocês têm que estar na onda, tá? Não apenas em relação à regulação, entender o que é a regulação, estar adequado à regulação, porque se vocês estiverem contra a regulação, vocês vão, de certa forma, estarem um pouco... Vocês vão estar expulsos do mercado. Então, entender a regulação, se colocar diante da regulação e ficar à frente. Tá? Não, você não tem que se pautar só pela regulação, mas você não vai atuar no mercado sem atender a regulação. Tá? Agora, entenda a regulação, se posicione e ganhe mercado. É isso que tem para vocês. Muito obrigada a todos. Um prazer enorme, Estrela, Bonardes e João. Então, vamos agora para o próximo painel. Só vou dar um abraço nos meus queridos panelistas. Muito obrigado, pessoal.